A paz do Senhor a todos. O meu nome é Ana Rita Saraiva, faço papel de idosos nos sonhos de Deus e estou aqui para continuar participando desse projeto maravilhoso que é lermos a Bíblia toda durante um ano. Então, espero que estejam todos bem e prontos para começar a leitura. Hoje nós leremos Gênesis, do capítulo 33 ao 36 e o Salmo de número 12. Vamos começar? E diz assim a palavra do Senhor. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens, filhos, entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas os seus filhos na frente, e a Leia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou diante dele e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com os seus filhos. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Por enquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu tirei adiante de ti. Porém ele disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as fadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu senhor em Seir. E Esaú disse: Comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. E assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabana para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda das mãos dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Leia, que está na terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E pegou-se sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amon, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó viu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem.
E saiu Amon, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Saiu Amon, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isto, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, que não se devia fazer assim. Então falou Amon: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai-a, negociai-a nela, tomai-a possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos: tomai a possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: achei eu graça a vossos olhos, ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me dissertes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me dissertes. Dai-me somente amorosamente. E falaram por enquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós se forde como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E a sua palavra e aos filhos e aos olhos de Siquém, filho de Amon. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era mais honrado de toda a casa de seu pai. O mais honrado de toda a casa de seu pai. E vieram, pois, Amon a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço, diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncida com eles, como eles são circuncidados. E o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, concitamos somente com ele e habitarão conosco. E deram ouvido a Amon e a Siquém, seu filho, e todos os que saíam da porta das cidades, todo macho, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E acontecendo que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada Amon e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram Jacó dos mortos aos mortos, e vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, enquanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e os que na cidade e os que no campo haviam, tomaram. Toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco povo em número, juntar-se-ão e ficarão destruídos eu e a minha casa. E eles disseram:
Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos o que com ele estava: Tirai os deuses e a todos o que com ele estava: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho tinham na sua mão e as cadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo dos carvalhos que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as que estavam em redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo com que ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel. Ficou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, por enquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, enquanto fugia diante da face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome Alom Bacou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei da terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou-se só o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. E partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho no seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado no seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhes a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E esta é a que estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito, filho de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulu. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade, Azé, estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Aram. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manré e Kiriat Abá, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaque. E foram os dias de Isaque, 108, foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú:
E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filha de Zebeão, Eveu. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve Esaú e Eliafaz, e Basemate teve Reuel. E Oolibama teve a Geus, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e suas filhas e todas as almas da sua casa, o seu gado e todos os seus animais, e todas as suas fazendas que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos... Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefon, Caetã e Kenaz. E Tiná era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. E estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Geus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú e dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temá, o príncipe Omar, o príncipe Zefon e o príncipe Kenaz. E o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amoleque. Estes Gaetã, o príncipe Amoleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o príncipe Geus, o príncipe Jolão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes de Oolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú. Estes são seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Dizon, Ezé e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Omã, e a irmã de Lotã era Dimná. Estes são os filhos de Zobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefon e Onã. E estes são os filhos de Zebeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. Zibeão. E estes são os filhos de Aná: Dizon, Oolibama e filha de Anã. E estes são os filhos de Dizon: Erdã, Esbã, Idrã e Querã. Estes são os filhos de Ezebé: Bilá e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus:
o príncipe Lotã, o príncipe Zobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná, o príncipe de Zom, o príncipe Ezé, o príncipe de Zã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Estes que reinassem rei alguns sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beó, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá, e Boja, reinou no seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão na terra dos Temanitas, reinou no seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, seu filho Bedade. E feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadade e Sanlá de Masreca, e reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saul de Reobote do rio, e reinou no seu lugar. E morreu Saul e Baal-Hanã, filho de Axbom, reinou no seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibó, e Adar reinou no seu lugar. O nome de sua cidade a mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mizaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timá, o príncipe Alva e o príncipe Jetete, e o príncipe Oliobama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temá e o príncipe Misbizar, o príncipe Migdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Agora vamos para o Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade do seu próximo, fazendo com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém, Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te engrandecemos pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, por deixar-te, Senhor, a tua palavra como bússola, como guia, como manual, Senhor, para as nossas vidas. Muito obrigada porque tu és o nosso Deus, aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos Pai, que nos cuida e que nos zela, meu Pai, e que tem um amor incondicional pelas nossas vidas. Que dia possamos nos interessar mais e mais em ler a Tua Palavra e guardar a Tua Palavra em nosso coração e nossa mente para não pecarmos contra Ti. Porque aquele que vive segundo a Tua Palavra, Senhor, jamais se distancia de Ti. Que todos os ouvintes desse projeto possam estudando e lendo a Tua Palavra e que as nossas vidas seja somente alicerçada na Tua Palavra.
É o que eu te oro, agradecida por essa oportunidade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos ver como fica.